Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te trago com exclusividade que a Nike está disposta a cobrir a proposta da Adidas e eu vou te falar para qual empresa o Corinthians está mais inclinado, Adidas ou Nike. Vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem o Corinthians com um novo chefe no departamento médico, vou te contar quem é, e tem também ainda sobre Corinthians e política, se Augusto Melo renunciar, Osmar Stabile já é presidente do Corinthians até o fim do mandato? Eu vou te explicar se isso é verdade ou não na temperatura certa e tirar toda a sua dúvida dessa questão política do Corinthians e do estatuto do clube. E ainda tem Gustavo Henrique. Vocês têm me cobrado, então fui atrás, vou te falar quando volta aos gramados o zagueiro corintiano. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos e você sabe, criei esse canal para trazer para vocês os furos de reportagem, análises, tudo em primeira mão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Peço para você também, além de deixar o seu like, depois que você deixar o seu like, deixa o hype no vídeo, você vai ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo aqui para outros corintianos, tá bom? Você pode também anunciar a sua marca no canal Café do Setorista, como já fazem aqui muitos parceiros e estão super satisfeitos com o canal Café do Setorista, tá certo? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, assunto é o que não falta, tá? Do Coringão. Tem algumas coisas para a gente estar passando para vocês. Primeiro, como que anda a situação política do Corinthians, né? Agora o Osmar Stabile assume, ele tem aí cerca de 2 meses para ficar no cargo, né? E colocar as coisas aí no prumo, né? Enfim, mas politicamente o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior, tem esse período, né, de 2 meses aí para estar convocando a reunião dos associados, né, a Assembleia Geral dos Sócios, que vão votar pelo impeachment definitivo do Augusto Melo, né, ou se ele volta ao cargo de presidente. Isso ainda, né, vai ser votado e só não vai ser votado se o Augusto Melo renunciar antes. Lembra que eu falei para vocês? É um risco para o Augusto Melo concorrer à Assembleia Geral, porque se ele não tiver certeza que não vai ganhar, ele corre um risco de ser excluído para sempre do clube. Não vai ter mais sua carteirinha de sócio, não vai ser lembrado, né, na história, né, dos presidentes do Corinthians, não vai poder fazer parte do core, então é um risco para ele. Então, existe a possibilidade dele renunciar. Se ele renunciar e não for à eleição na Assembleia Geral dos Sócios, muita gente tem falado que o Osmar Stabile já permanece no Corinthians, né, como presidente até o fim de 2026. Isso é verdade, Samir? Não, não é verdade. Isso só aconteceria se tivesse faltando 6 meses para acabar o mandato. E nós estamos aí na metade, né, do mandato dessa atual gestão do Corinthians, né? Augusto Melo e agora do Stabile, que é uma outra gestão. Mas, então, já estou tirando a sua dúvida, tá? Estou tirando a sua dúvida. Ele não permanece até o fim se o Augusto renunciar. Se o Augusto perder na Assembleia Geral, vai ter a eleição no Conselho, os conselheiros que vão votar o novo presidente do Corinthians. E se o Augusto Melo renunciar, vai ter a eleição do mesmo jeito no Conselho Deliberativo, tá? Os conselheiros vão votar o presidente. Quantas pessoas podem se candidatar? Quantos conselheiros? Quantos quiserem, né? Pode ter 3, 4, 5, enfim, candidatos, e a gente não sabe quantos vão ser, se vai ser um, aí já ganharia, aí já nem teria eleição, né? Muito difícil, mas 2, se vão ter 2, 3, enfim, mas esclarecendo essa questão política para vocês, que é muito importante. Ainda eu vejo que há muitas dúvidas aí, a gente vai tentando sempre esclarecer para deixar o cafezeiro e a cafezeira da Fiel sempre bem informado. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. O DM do Corinthians tem um novo chefe, hein? Se chama André Jorge, né? Eu não sei, na verdade, diferenciar quem são eles, né? Quem é o André Jorge, na verdade, porque são 3 médicos, né? Quando a doutora Ana Carolina não estava, né, sempre tem algum médico ali atendendo os jogadores do Corinthians no gramado. Não dá para dizer qual é qual, mas o André Jorge é o que foi promovido, tá? Ele está promovido para ser o chefe do departamento médico no Corinthians, né? Entenderam que era o mais capacitado. O Corinthians não quis também ninguém de fora. Eu acho que foi, né, talvez o mais correto, enfim, trazer alguém de fora agora, nesse período, ia trazer só polêmicas, né? O novo chefe do departamento médico do Esporte Clube
Corinthians Paulista, tá? E a doutora Ana Carolina, você sabe, né? Foi demitida, né? Entrou em atrito com o Fabinho Soldado, mas lá dentro do Corinthians diz que foi demitida realmente, né? Por questões de trabalho mesmo, que não estava agradando há um bom tempo, né? Teve reclamação já do Ramon Dias, do Emiliano, né? O Dorival Mal chegou e também reclamou. Enfim, agora o doutor Jorge, né? Dr. André Jorge assume a função. Deixa o like, comente aqui embaixo. Já que falamos do DM, né, vocês estavam perguntando para mim aí, todo esse período, se o Gustavo Henrique vai voltar agora, né? Lembrando que o Gustavo Henrique, ele parou, né, de jogar por um período, por conta de uma cirurgia. Ele foi submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia. E o Gustavo Henrique, ele já estava sofrendo com isso, né? Desde o início do ano, né? Com essa hérnia. E ele parou em maio, né? No início de maio, no início desse mês, né? A gente está no finzinho de maio agora, entrando em junho, e vocês perguntando para mim quando é que ele vai voltar, tá? O Gustavo Henrique, ele só retorna aos gramados após o Super Mundial. Então, antes do Super Mundial, ele não vai jogar, nem contra o Vitória, nem contra o Grêmio. O Corinthians ainda vai continuar sem ter o seu melhor zagueiro, para mim, do elenco, pelo menos na minha opinião, tá? Antes do Mundial. Então, ele só volta depois do Mundial, essa parada aí de um mês, e aí ele fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Então, para você que queria saber, né, quando volta o Gustavo Henrique, você sabe que a gente sempre, né, traz a informação na temperatura certa para vocês, só depois do Super Mundial. Comenta aqui embaixo o que você acha. Tá com saudades do Gustavo Henrique? Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, a Nike está disposta a cobrir a proposta da Adidas. Ela já sinalizou para o Corinthians que está disposta a cobrir, tá? Ou pagar o mesmo valor, ou pagar até mais. As primeiras conversas partiram para esse caminho, tá? Da Nike cobrir a proposta da Adidas. E qual agrada mais hoje? A Adidas fez uma proposta ao Corinthians de 700 milhões, né, de reais, por cerca de 10 anos de contrato, não chegou a 1 bilhão, né? Se for fazer a soma, vai dar uns 50 milhões aí por ano. As luvas que a Adidas ofereceu fazem parte desses 700, então sobraria 600, e esse 100 ainda seria dividido em 4 vezes, mais ou menos, tá? E agora a Nike sinalizando, tá? Sinalizando em cobrir a proposta da Adidas. E a Nike agrada bastante o Corinthians, por quê? Porque o Corinthians teria, isso eu já apurei dentro do clube, tá? O Corinthians teria o mesmo valor que a Adidas ofereceu, tá? O mesmo valor que a Adidas ofereceu, e não precisaria arcar com a multa rescisória, que todo mundo sabe que existe sim. Não existe um valor fixo, mas existe um valor a ser calculado. Então, ela existe. O Corinthians vai ter que calcular os lucros, enfim, não é um valor fácil de chegar, mas essa multa rescisória existe. E se você tem o mesmo valor da Adidas sem precisando pagar uma multa, você já está na vantagem. Então, eu quero avisar você, torcedor corintiano, que a Nike passa a ganhar muita força no Corinthians, tá? Para uma renovação de contrato. Não estou falando que está fechado, está longe disso, até porque vão ter as reuniões ainda com a Nike, com a própria Adidas. O Corinthians agiu certinho agora, avisou a Nike, né, comunicou que iam receber a Adidas, enfim, que iam ouvir a proposta, tá tudo certinho. Enfim, tem que quebrar essas multas que poderiam ser geradas com o ex-presidente Augusto Melo. Mas, né, agora existe a possibilidade da Nike. Eles já assinaram e falaram, ó, segura aí que esse valor a gente pode cobrir. Vamos ver se eles vão cumprir isso daí mesmo, né? Se no final das contas vão querer realmente cobrir, né, para estarem, né, mais anos aí com o Corinthians, a Nike, que é, né, a distribuidora do material esportivo do Corinthians. Hoje paga aí cerca de 30 milhões, então eles teriam que aumentar aí para 50 no mínimo, tá? A Nike, para permanecer com o Corinthians, e agrada muito, hein? Pelo que eu senti, a Nike agrada muito pelo fato de não precisar pagar a multa, não ter que se desgastar, e aí permanece com a empresa atual. Por enquanto, nada decidido. Adidas e Nike no páreo, só que agora a Nike chegou junto. Vamos aguardar
o final dessa história. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, tem jogo contra o Vitória no fim de semana, a gente tem notícias envolvendo bastidores do clube. Fabinho Soldado vai ficar, dívidas importantes foram pagas, tem uma diretoria financeira toda diferente e o impeachment, aquele que pode ser confirmado pelo associado, agora já tem data para acontecer. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Muita coisa pra gente falar. Vocês já notaram que a gente pouco tem hablado a respeito do campo, das coisas do campo, do trabalho do Dorival, das escolhas táticas? É difícil, né, gente? Difícil, porque tem muita coisa acontecendo no entorno e não tem como a gente deixar de falar. O Corinthians hoje está com uma presidência interina e que está tomando as suas decisões. A equipe comandada por Osmar Stabile está sendo montada, porque o Corinthians precisa de um comando, de um norte. E o que me preocupa é que a gente está falando de um comando momentâneo, transitório, porque ali na frente pode ser que outro presidente ainda assuma. É uma loucura o que acontece com esse clube. Olha, parabéns, fiel torcedor, porque tem que ser fiel mesmo para amar o clube acima de tudo. E claro, né, o torcedor está pouco preocupado com isso, ele ama o distintivo, ama a camisa, ama o clube independentemente de qualquer coisa. Mas é triste, né, que o clube esteja entregue dessa maneira. De qualquer forma, eu não conheço o Osmar Stabile, né, não sei do que ele pode proporcionar e acho que ele está tentando, né? Acho que ele está tentando porque coube a ele nesse momento tomar essas medidas. Vamos lá. Vamos falar primeiro de algo muito importante que estava preocupando a Fiel, que era a possibilidade de Fabinho Soldado deixar o clube. E essa possibilidade ela sempre existe, na medida em que ele é um profissional do mercado, que se valorizou e que já teve alguns assédios recentes, isso não é de agora. Mas mais recentemente o Santos, que está em busca de um profissional para substituir o Pedro Martins, buscou lá, sondou Alexandre Matos, Fabinho Soldado. O Fabinho ouviu o Santos, a proposta do Santos, para ser um diretor executivo lá também. A gente está se aproximando de uma nova janela, né? Não sei qual será o poder de barganha no mercado do Santos, mas de qualquer forma, se está contratando um executivo é porque vai buscar remontar o elenco. Tem a questão do Neymar e tudo mais, mas isso é assunto para o Santos cuidar, né? No que tange ao Corinthians, o Fabinho foi lá, ouviu a proposta e decidiu permanecer. Então, essa informação está confirmada, o Fabinho vai continuar. O Osmar Stabile, mesmo mudando toda a diretoria estatutária, que são dos cargos do estatuto, são os não remunerados, são os abnegados, como a gente chama, eles foram modificados. E já tem alguns nomes novos aí que eu já vou passar para vocês. No que diz respeito ao departamento de futebol, o Fabinho é um profissional remunerado, o Osmar Stabile disse que não ia mexer. Era só o que faltava, né? Mexer naquilo que, enfim, o Dorival recém começou um trabalho, o Fabinho foi até a casa do Dorival, alinhar tudo com o novo treinador, recebeu do Fabinho a confiança para que ele pudesse trabalhar, e aí vocês imaginem, né? Já tem uma instabilidade sem um presidente. Vocês imaginem tirar o Fabinho Soldado, seria extremamente nocivo para o futebol do Corinthians. Então o Soldado, que é o dono do vestiário, é o cara que conversa com o jogador, conversa com a comissão técnica, é o cara que alinha tudo, define logística, define contratações, luta pelos caras. Esse cara, ele é a pedra fundamental, ele não pode sair dali e o Fabinho vai permanecer. Eu acho que essa é a grande notícia para o torcedor do Corinthians. Outra grande notícia, olha só, a gente está falando de boas notícias também, né? São notícias do extracampo, mas nem todas ruins. O Osmar Stabile, quando assumiu, deu uma entrevista coletiva no início da semana, dizendo que a situação do Corinthians financeira era catastrófica, né? Ele não usou esse termo, mas falou em terra arrasada. Disse que não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar uma dívida do Profut, que é um programa de renegociação de tributos do governo federal, que os clubes acabaram entrando e tal, né, de parcelamentos e tal, só que você tem algumas regras a cumprir. E se você não pagasse uma parcela até essa sexta-feira de quase 3 milhões de reais, o Corinthians poderia sair do Profut. Isso seria extremamente prejudicial, porque aí você tem que arcar com juros muito maiores, né? E uma frequência de pagamentos muito maior. Então, por conta disso, esse valor, essa parcela que estava atrasada, tinha que ser paga até essa sexta. Ela foi paga. O Stabile chegou a dizer assim: eu não sei de onde nós vamos tirar o dinheiro, mas pode ter certeza que nós vamos dar um jeito. E deu.
não disse exatamente de onde tirou esse dinheiro, mas pagou esses 3 milhões de reais ao Profut e mais 4 milhões ao PERSE, que é uma sigla para um programa lá também de renegociações por conta da pandemia de Covid-19, que atrasou, né, alguns eventos na área do entretenimento, e o futebol foi afetado por isso, né? O futebol parou por 3 a 4 meses, se vocês lembrarem, né? E com isso eles, enfim, permitiram valores mais acessíveis e tudo mais, empréstimos, aquela coisa, descontos, ajustes fiscais aqui e ali e tal. Então, dentro desse programa, 4 milhões o Corinthians tinha que acertar com esse programa, então totalizando aí 7 milhões de reais que foram pagos. Ou seja, o Stabile conseguiu dar um jeito aí para poder consertar algo mais emergente. Ele disse também que o que preocupava era que, apesar da dívida que passava de 2 bilhões e meio de reais, 700 milhões só por conta do estádio, o Corinthians tinha 30 milhões de reais para serem pagos, tipo, imediatamente, nos próximos dias. Eram dívidas mais urgentes, emergentes e que precisavam ser quitadas. Então, 7 já foi agora. E por isso ele também mudou a sua diretoria financeira. Eu ia deixar para o fim do vídeo, mas como tem o gancho aqui, eu já vou para esse assunto. Ele acabou tirando todos os antigos diretores e reconduziu o Emerson Piovesan, que, enfim, é uma figura histórica na política do Corinthians. E vejam só, vejam como as coisas funcionam. O Piovesan, o qual não conheço também, mas ele já ocupou esse mesmo cargo na gestão de Roberto de Andrade, entre 2015 e 2017. Então nós estamos falando de profissionais, de pessoas que estiveram presentes também no outro grupo político, né, da Renovação e Transparência, para vocês verem que as coisas meio que se misturam no Corinthians, né? Essas pessoas estão sempre ali. E eu nem questiono aqui, o Piovesan pode ser muito competente no que faz. Só estou falando que, enfim, né, esteve lá, esteve aqui, enfim. Até eu tô olhando a notícia do meu timão aqui, tá falando da ligação dele com o Paulo Garcia, que é um empresário que voltou a ter grande influência nos bastidores aí, enfim. Ainda conta com o Roberto Gavioli, esse eu conheço mais, né, porque ele estava recentemente, que reassume o cargo de controller. Eu, honestamente, não sei o que faz um controller, mas faz parte da diretoria financeira. Ele atuou nas administrações do André Sanches, Roberto de Andrade e do Duílio Monteiro Alves. E havia deixado o clube no início da gestão do Augusto, 6 meses depois da gestão ter iniciado. O Rosalá Santoro, vocês viram, né? O Gavioli teve em gestões do Andrés, do Duílio, do Augusto. O Rosalá Santoro, que saiu, ele vai atuar como um consultor financeiro. Então ele volta, é um ministro sem pasta, né? Ele volta sem ter um cargo efetivo, mas continua sendo um consultor, porque o desafio é grande, financeiramente falando, do Corinthians, né? E por isso o Stabile já montou a sua equipe aí que tem a ver com esses nomes. Outros nomes, por exemplo, já definidos no jurídico: Leonardo Pantaleão, que já estava na gestão do Augusto, inclusive, né? No marketing, o Vinícius Manfredi, também recontratado como superintendente, 1 mês depois de ter sido desligado. Que loucura. Enfim, são alguns nomes novos. Já tinha falado aqui no Vinícius Rodrigues na comunicação, né? No lugar do Thiago Maranhão. São alguns nomes sendo definidos aí pela gestão do Osmar Stabile. Vamos lá. No meio de tudo isso, o impeachment agora, que pode ser sacramentado pelo associado, vai ser realizado no dia 9 de agosto. A Assembleia, com a votação do associado para confirmar ou não o impeachment do presidente Augusto Melo, que está afastado, que foi destituído do cargo, será no dia 9 de agosto. Se eu não me engano, é véspera do Dia dos Pais, tá? É num sábado, véspera do Dia dos Pais. E é curioso, porque o calendário já vai ter retomado, né? Talvez os caras pudessem fazer aí durante o Mundial, que as coisas vão estar meio paradas. Não, vai ser com bola rolando, independentemente de como vai ser. E, gente, daqui quase 3 meses, né? Não, um pouco mais de 2 meses. É isso, pouco mais de 2 meses. Empurraram lá para frente. Por quê? Não sei. Diante disso, a Comissão de Ética, não por conta disso, mas já tinha pedido, né, solicitou o afastamento do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, por conta de, enfim, decisões que atrapalhem a imagem do clube.
ele refuta esse afastamento, diz que não tem base estatutária, é só mais um temperinho aí, mais um ingrediente dentro de todo o imbróglio político que vive o Corinthians. E também a Gaviões anunciou a extensão da campanha para a quitação da Neoquímica Arena. Lamentavelmente, nós temos menos de 6% do necessário para a quitação da Arena, que é de 700 milhões, é muito dinheiro realmente, mas o Corinthians, a Gaviões, né, conseguiu arrecadar nessa parceria com a Caixa Econômica Federal 40 milhões apenas. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas no que tange 700 milhões, realmente fica pouco. E por isso haverá uma campanha, né, parcerias comerciais, algumas atividades com influenciadores, cantores, fazendo shows, uma corrida que vai acontecer no entorno da Neoquímica Arena, vários projetos aí para arrecadar mais dinheiro até o final do ano, para quem sabe, né, amortizar um pouquinho essa dívida de 700 milhões de reais, que é praticamente impagável, para poder ajudar o clube aí a resolver essa pendência que é a pior possível, né? Depois disso, acho que o Corinthians consegue nadar de braçada aí com todas as capacidades de receitas que tem. Enfim, no meio de tudo isso tem jogo. Tem jogo contra o Vitória no domingo, na Neoquímica Arena. O Vitória está numa situação difícil, enfim, mas nunca dá para desprezar. O Corinthians precisa dar uma resposta também depois da eliminação na Sul-Americana. Pode lhe dar uma condição interessante de tabela no Brasileiro e aí terminar essa primeira parte, né, antes da pausa do Mundial de uma maneira bacana, ali terminar no G6, quem sabe, é possível, e terminar numa boa com o torcedor, né, porque as últimas imagens, as últimas impressões, elas não são nada positivas diante das atuações na Sul-Americana. Então, vamos ver o que acontece nesse domingo na Neoquímica Arena. Nesse sábado aí eu passo aqui a projeção de time, de escalação e tudo que deve envolver essa partida, beleza? Comenta aqui o que vocês acharam de todas essas notícias, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!